Você já se perguntou como era estar frente a frente com a mulher mais poderosa do mundo antigo? Aquela que fez Roma tremer sem jamais empunhar uma espada? Eu me perguntei isso até o dia em que vi Cleópatra entrar no salão do Palácio de Alexandria, envolta em linho branco, com os olhos delineados de couro e uma presença que fazia até os generais romanos se calarem. Eu estava lá, eu vi, e nada do que os livros contam é exagero. Alexandria, no ano de 48 a.C., não era apenas uma cidade, era o centro do mundo. O porto fervilhava com navios da Grécia, da África, da Síria e de Roma. A biblioteca ainda resistia como símbolo do saber humano, e o Egito, embora rico, estava à beira do colapso político. Cleópatra, filha de Ptolomeu XII, havia sido expulsa do trono pelo próprio irmão, Ptolomeu XIII, e vivia exilada, cercada de inimigos e conspiradores. Mas Cleópatra não era uma rainha comum. Enquanto outros governantes se apoiavam apenas em exércitos, ela dominava algo muito mais perigoso: a mente humana. Falava grego, egípcio, latim, aramaico e negociava como poucos homens em Roma conseguiam. Eu a vi planejar sua volta ao poder como quem move peças de xadrez. Naquela noite, lembro-me claramente, ela foi levada escondida até o palácio onde Júlio César estava hospedado, enrolada em um tapete, segundo dizem, mas eu posso garantir, quando o tecido caiu e ela se levantou diante de César, foi como se o próprio Egito tivesse se revelado diante de Roma. Não houve gritos, não houve armas, apenas silêncio e olhos atentos. César não viu apenas uma rainha pedindo ajuda, ele viu uma aliada estratégica. O Egito controlava o trigo que alimentava Roma, e Cleópatra sabia disso. Ela não implorou, ela ofereceu poder, riqueza e estabilidade. Naquele momento, selou-se uma das alianças mais famosas da história. Com o apoio das legiões romanas, Cleópatra recuperou o trono. Seu irmão morreu pouco depois, afogado no Nilo durante a fuga. E eu estava lá quando ela foi proclamada rainha novamente, agora não apenas como herdeira dos Ptolomeus, mas como soberana absoluta do Egito. Mas sua história não terminou com César. Após o assassinato dele em Roma, o mundo mergulhou em caos. E foi então que surgiu Marco Antônio. Eu o vi chegar a Alexandria com sua frota, mais soldado do que político, mais paixão do que estratégia. E eu vi, com meus próprios olhos, a mesma cena se repetir. Antônio, rendido não por um exército, mas por Cleópatra. Eles não formaram apenas um casal, formaram um império alternativo. Enquanto Otaviano crescia em Roma, Cleópatra e Antônio governavam o Oriente, distribuindo títulos aos filhos, sonhando com uma nova dinastia helenística, uma nova Roma, com capital no Egito. Alexandria viveu seus anos mais luxuosos, festas, desfiles, moedas com o rosto da rainha, templos erguidos em sua honra. Cleópatra não se apresentava apenas como rainha, ela se dizia a encarnação viva da deusa Ísis, e o povo acreditava. Eu vi pessoas ajoelhadas quando ela passava. Mas Roma não perdoa rivais. No ano de 31 a.C., a frota de Cleópatra e Marco Antônio enfrentou Otaviano na Batalha de Ácio. Eu não estava no mar, mas vi os sobreviventes voltarem derrotados, navios queimados, soldados em silêncio. O sonho estava acabado. Otaviano marchou para o Egito. Marco Antônio, acreditando que Cleópatra havia morrido, tirou a própria vida. E eu jamais esquecerei o dia em que vi Cleópatra pela última vez. Não havia luxo, não havia coroas, apenas uma mulher que se recusava a ser exibida como troféu em Roma. Dizem que foi uma serpente, outros dizem que foi veneno. O que eu sei é que Cleópatra escolheu a morte ao invés da humilhação. E com ela morreu não apenas uma rainha, mas 3.000 anos de independência egípcia. A partir daquele dia, o Egito se tornou uma província romana. Cleópatra não foi apenas bela, ela foi estrategista, diplomata, líder política, poliglota, economista, rainha, deusa e símbolo. Ela não conquistou impérios com espadas, mas com inteligência, linguagem e visão de mundo. E talvez por isso, até hoje Roma tenha vencido militarmente,
Mas Cleópatra venceu na memória da humanidade. Porque impérios caem, mas lendas governam para sempre. E se você quer continuar viajando comigo pelos maiores personagens da história, se inscreva no canal agora, deixe seu like e ative o sino, porque aqui a história não é apenas contada, ela é vivida.